Os orbitais atômicos me deixam frustrado já faz muito tempo. E por um lado, a gente até tem diagramas de desenho animado simples que os fazem parecer amigáveis, mas isso é tão variado e vago que realmente não transmite muito, além da ideia básica de que os átomos têm um núcleo e alguns elétrons. Tem gente que tenta pegar os diagramas de desenho animado e dar uma cara mais aleatória ou quântica para eles, o que é uma melhoria, mas eles ainda são apenas substitutos dos desenhos para a vaga ideia de átomo. Por outro lado, você tem os orbitais atômicos descritos como nuvens difusas, ou balões, ou rosquinhas de arco-íris, que são definitivamente mais precisos tecnicamente, ou inspirados tecnicamente, mas nenhum deles parece que me dá uma noção do que está realmente acontecendo. Tipo, o que essas bolhas têm a ver com os elétrons em órbita? O elétron tá dentro disso, ou ele tá na superfície? Por que alguns deles têm mais bolhas e outros rosquinhas? E por que algumas das rosquinhas têm a cor do arco-íris? Eu quero saber qual que é a aparência de um átomo. E eu quero que essa imagem realmente tenha algo a ver com a realidade dos átomos, já que eles são, de fato, coisas reais. Você sabe, como um diagrama do sistema solar é uma caricatura totalmente fora da escala e ainda representa a ideia muito real de que os planetas todos orbitam o Sol mais ou menos no mesmo plano. E alguns estão mais longe e outros mais perto, e se tiver animado, veremos que os planetas mais próximos completam suas órbitas com mais frequência. Pô, isso é uma representação sensacional! E é isso que eu quero para os átomos, uma boa representação visual. Há algumas coisas que eu gostaria que essa imagem transmitisse, algumas delas porque são importantes para a física dos átomos e outras porque são perguntas para as quais o meu cérebro quer respostas. Tipo, onde está o elétron? Quão rápido ele está indo? Quanta energia o elétron tem? Qual é o tamanho dessa imagem em relação a outras imagens? Claro, a natureza onda-partícula da mecânica quântica não deixa que algumas dessas ideias, como a posição do elétron, se traduzam exatamente da nossa intuição cotidiana para a escala atômica. Mas existe um jeito de pensar sobre a dualidade onda-partícula, onde você imagina a função de onda como um monte de água e a partícula como um grão de poeira naquela água. A partícula é principalmente guiada por onde a água vai, e a água é guiada pelas equações que determinam como a água se comporta dependendo de suas circunstâncias. E se você aplicar a matemática dessa ideia aos orbitais atômicos e em seguida renderizá-la em 3 dimensões, aqui está o que você obtém. Isso não é lindo? Aqui vai outro. E outro. E mais um. Na verdade eu fiz um monte desses, e eles são todos hipnotizantes e lindos. E o estado fundamental do átomo de hidrogênio não é tão fofo. E os estados animados não são tão majestosos? Há tanta estrutura e detalhes neles, eu simplesmente adoro isso. Você pode ver os padrões nos orbitais e ter a sensação de que eles realmente são orbitais, quer dizer, algo está orbitando. Beleza, então eu tenho que ser claro, os pontos não representam cada um elétron separado, a coleção inteira representa a função de onda de um único elétron. E os pontos individuais representam todos os lugares onde o elétron poderia estar. Uma densidade maior de pontos significa uma probabilidade maior de o elétron estar lá. Os orbitais maiores são aqueles com energias mais altas, porque os elétrons com mais energia têm maior probabilidade de estar longe do núcleo. O movimento dos pontos está mostrando o fluxo da função de onda e corresponde em certa medida ao seu momento angular real, embora não sejam trajetórias de elétrons. A menos que você pense que as trajetórias bohmianas são reais. Nesse caso, elas são realmente trajetórias de elétrons. Vou deixar os filósofos da física lutarem contra isso, mas a questão é que esses recursos visuais são criados representando funções de ondas de elétrons reais em uma linguagem visual que o nosso cérebro pode entender, a de objetos e luz e sombra em movimento no espaço 3D. Na verdade, há coisas orbitando, e é muito lindo. Espero que goste desse treco tanto quanto eu. Ah, uma coisa final, eu entendo 100% que não são fáceis de desenhar. Então, se você quiser uma representação em desenho de um átomo que seja simples, mas baseada na física atômica, aqui tá a minha proposta. É baseada nos orbitais do bloco P da tabela periódica. Um deles tem um elétron orbitando em uma direção, um no sentido oposto, e no terceiro o elétron está orbitando a mesma quantidade, mas em torno de alguma direção perpendicular, e não podemos saber qual. É por isso que os pontos não estão se movendo no orbital do meio, e porque eu desenhei uma linha pontilhada e um ponto de interrogação para o círculo lateral. E se você quiser, pode adicionar um elétron a cada orbital, ou 2 elétrons, um com espinho orientado para cima e outro para baixo. Essa é uma representação visual em desenho de um átomo aprovada pelo Minuto da Física. Mas a verdade é que os lindões em 3D aqui estão onde o meu coração está.
E outro lugar onde meu coração tá é na próxima semana, onde a gente vai fazer a Semana da Entropia aqui no canal Minuto da Física, com vídeo de segunda a sexta, todo dia ao meio-dia. Mas enquanto isso não acontece, eu quero responder uma pergunta que o nosso membro Eliabe soltou no nosso servidor do Discord. Para um sinal ser detectado em qualquer lugar, primeiramente isso vai depender de qual faixa do espectro eletromagnético que a gente vai estar falando. Isso porque a nossa atmosfera ou a atmosfera de outros planetas que estiverem no caminho entre o detector e entre a fonte vão interagir de maneiras diferentes para diferentes partes da faixa desse espectro eletromagnético. Por exemplo, o nosso céu geralmente está azul porque ele interage muito bem com as altas frequências da faixa do visível. Então uma lanterna azulada provavelmente não chegaria muito longe ao sair da nossa Terra. Mas quando a gente fala de ondas de rádio, geralmente vai ser muito difícil dessas ondas eletromagnéticas interagirem e sofrerem algum tipo de interferência ou espalhamento em alguma atmosfera ao longo do caminho. E esse é o caso da Voyager, que mesmo já tendo se afastado bastante do nosso sistema solar, a gente ainda consegue detectar sinal de onda de rádio que ela envia pra cá. Agora, se você quer entender um pouco melhor sobre essa história que a gente tá falando aqui, eu vou deixar essa sugestão de vídeo aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.